aho, hopoka naina, hopoka naina, te aho, hopoka naina, hopoka naina. Te aho, wateu na kaina, te aho, wateu na kaina, wateu na kaina. Que há um fio condutor que vai desde a Amazónia, a Portugal, à África, e tem a ver como a pessoa usa a terra pensando em si, nos seus, nas gerações futuras, ao fim e ao cabo para ter uma vida decente. Aquilo que se assiste da janela do ônibus são muitos quilómetros de pastagem degradável. E depois paramos nestas fazendas com proprietários que estão a tomar riscos, estão à procura de modelos diferentes, modelos novos. E interessante que todos eles falaram que a sua motivação é procurar soluções no longo prazo. Portanto, há uma consciência que, de facto, o modelo da monocultura do boi e do pasto não só não é sustentável. Creo que aquí hay un tremendo desafío porque aún vemos una zona con una escasa población, con desafíos productivos, con deficiencia desde el punto de vista energético, deficiencia en infraestructura, poblaciones indígenas que están de una u otra forma siendo cada vez más en contacto con la civilización. There are clearly great opportunities to develop economic growth and new jobs through diversified land use. Se você pensar que em 1 hectare de água você pode produzir mal, trabalhando mal, 4, 5 toneladas de carne, num hectare de terra você não vai produzir nunca 2 toneladas de carne por ano. E no açaí da mesma forma, na presunção de 1 hectare ao largo de sua alta produção, você pode, cientificamente comprovado, tirar 10 toneladas de frutos por hectare. Então a escala de valores será bem diferenciada se você considerar a monocultura do boi. Produtor rural, pecuarista, eu sou precarista. A pecuária é público e notório que ela deu certo, embora ela seja muito agressiva. Mas é a única atividade econômica na nossa região que anda sozinho, entendeu? Anda sozinho e é muito lucrativo. E você faz dinheiro vivo. Só que para você fazer uma diversificação, você tem que partir para essas outras culturas que eu defendo a ideia de serem regionais. Que a seringueira é da Amazônia. O peixe, ele é um peixe tropical, que a gente trabalha são peixes tropicais. Aí a gente esbarra no problema da logística, você entendeu? O custo de produção aqui é muito alto, porque a gente compete com a logística difícil. Nós moramos no fim da linha. Eu cheguei aqui nessa região em 1979, 11 de julho de 79. Né? Tudo era mato, eu peguei uma área de terra pelo INCRA, né? Foi colocado 37 hectares, né? Hoje tem 312. Né? E aí, como já foi desmatando, e agora a gente viu a necessidade de estar recompondo isso aí, porque a gente acaba com a mata, né? E agora chegou a necessidade de a gente começar a fazer de forma sustentável. Né? Então esse silvopastoril aqui, essa agricultura com a coisa, esse sistema, ele ajudou muito a gente nesse sentido, porque a gente plantou as árvores, a maior dificuldade que nós temos é plantar a árvore, cuidar dela e não ver retorno imediato, porque o retorno é longe, né? 20, 30 anos, vamos supor.
E então, plantando com a agricultura dentro, a gente achou essa saída. E ao longo nos últimos 2 anos, com o dinheiro do CISA, eles conseguiram um subsídio, um incentivo para a produção desse tipo de borracha, que é R$3,50 em cima do valor de mercado. Então, com esse valor, o preço desse tipo de borracha, que ele exige um pouco mais de trabalho, é uma borracha mais fina, de maior qualidade, triplicou em relação ao outro tipo de borracha, que é o CVP, aquele coagulado no campo. Então, as famílias que recebem esse incentivo, elas têm como, a gente tem um levantamento que praticamente 50% da renda da família vem da atividade com a borracha. Então, com esse incentivo, as pessoas começaram a ter mais orgulho e ter vontade de voltar a cortar borracha, que historicamente foi como a gente viu, a história dos seringais, que teve uma queda por causa da Segunda Guerra Mundial, e a Malásia começou a plantar, então a borracha do Brasil não era tão competitiva mais. Então, nesses últimos 10 anos, quando começou essa política do Estado e depois entrou o WWF, a gente teve resultados muito interessantes de pessoas que voltaram a cortar, seringueiros que estavam desacreditados na atividade da borracha começaram a se interessar, começaram a ganhar dinheiro da borracha, o que antes era inimaginável, viver da seringa na Amazônia. O solado dela é feito da borracha. Vem cá, não me deixa sozinha, né? Você tá fazendo mexão pra frente, cara. Mas aí foi fazendo modelo, pra trás e pra frente. O primeiro passo que a gente deu antes de repassar os benefícios para os produtores foi explicar que o recurso investido naqueles benefícios é do CISA e que eles estão recebendo como um estímulo a uma cadeia produtiva sustentável. Esse foi o primeiro passo. O segundo é, todo produtor ele só recebe os benefícios quando ele assina um termo de compromisso com a Central de Cooperativas, né, com a Acre Peixe, dizendo que ele está recebendo benefício, e aí a gente coloca o valor que ele está recebendo em benefício, e que ele não vai, por conta daquilo, ele não vai avançar sobre as florestas. Com a piscicultura, ele não vai degradar o meio ambiente, seja corpos hídricos, ou mesmo outros sistemas que ele tenha que sejam naturais. E que ele se compromete ainda a conservar, mesmo que na área dele ele tenha ativos, ou seja, na Amazônia a maioria das propriedades precisam conservar 80% da floresta. O Acre vem trabalhando fortemente com as parcerias públicos-privadas e comunitárias, então é público, privado e pessoas incluídas dentro do modelo. Isso não acontecia nos primeiros anos, é uma inovação nos últimos anos. E o exemplo que a gente pode dar, o grupo não teve a oportunidade de visitar, mas é o sistema do complexo de piscicultura. Ele é o Estado sendo um promotor de uma cadeia produtiva que era muito incipiente há alguns anos atrás. Ela se estrutura em 4 anos, num sistema industrial e numa base de produção. Ele mobiliza capital do mercado de capitais, ou seja, do setor do mercado financeiro, que normalmente é especulação financeira, então atrai para uma base produtiva sólida, aporta recursos e ao mesmo tempo também mobiliza investidores locais que normalmente estariam investidos em cadeias produtivas como a bovinocultura, a pecuária tradicional. Então é interessante a gente ver que o Estado faz isso e num passo seguinte garante a inclusão dos comunitários, dos pequenos produtores na cadeia. O Estado do Acre tem estado em readiness, né, nesses últimos 16 anos. Então ele criou estruturas para que o RED pudesse funcionar, né, nos últimos anos. E toda essa história que a gente tem visto nesses últimos dias, plantios, piscicultura, roçadas agroflorestais e tudo mais, tem uma ligação, manejo florestal, tem uma ligação extrema com essa política de Estado, porque é a política que vem fomentando essas ações.
A terra é importante para nós, que é a mãe terra. A mãe, ninguém negocia. Mãe, ninguém vende. Mãe, a gente cuida. Muitas vezes o governo joga um projeto, exemplo da que aconteceu da minha terra, principalmente na criação de animais silvestres. O governo joga essa criação de animais silvestres para nós é uma coisa nova, que não é da nossa tradição, não é da nossa cultura, da piscicultura. Muitas vezes, dentro desses programas, projetos que chegam para a terra indígena, e o governo joga de qualquer jeito, sem acompanhamento técnico, muitas vezes não dá certo, porque não é da nossa tradição, não é do nosso conhecimento, é da nossa cultura. Então, é o que eu quero dizer, que melhorar, que tem que ter um acompanhamento técnico mais próximo. Uma crítica que a gente tem sentido muito também sobre o programa dos grupos indígenas, né, na verdade, a questão de comunicação. Então, em todas as oficinas, todas as reuniões que a gente faz com os grupos de trabalho indígena ou capacitações, a crítica é principal, comunicação. I think that the issue is that maybe the NGOs and the government were not very clear with the landowners about the benefits of credit. Since 1982, we are talking about the credit carbons, and some farmers are waiting that backpack with a lot of money, putting in the farm, and it is the expectation from the farmers, maybe around the world. And when we are talking about this kind of sustainable development process or training or resources, the farmers thinking that it is the duty of the government. And it is I think that we need to become more sinceros, I don't know in English, and to explain the real situation to the farmer. Com essa preocupação, quando foi elaborado o sistema de incentivos aos serviços ambientais, nós procuramos contemplar todos esses aspectos, né? Indo além do ambiental, do social, mas passando também pelo cultural e espiritual também. O programa da sociobiodiversidade, para poder ter essa atenção especial para além da biodiversidade, mas também considerando as comunidades como motores, né, estimuladores de todo esse processo, né, dessas relações estabelecidas e também da valoração das comunidades, né, do conhecimento tradicional espiritual. Essa é uma quina-quina, uma planta especial. Os nordestinos, quando aqui chegaram, salvaram sua vida da malária através dessa planta. Essa política que o Estado tem se preocupado ao longo dos 15 anos, 20 anos, em ter toda essa mudança de mentalidade, de ver que uma propriedade ela tem que ser, como se diz, trabalhada todos os mecanismos, seja ela econômico, ambiental e social, e essa preocupação o governo tem tido, mas nós não sabemos até quando esse governo vai ficar liderando o Estado. Então, por isso que a fala foi muito importante, falando que temos que fazer com que todo produto que sejam vinda dessas propriedades, elas possam ter um mercado consolidado, para que, se houver mudanças na política, não venhamos perder tudo que foi conquistado. We are a member of the Consumer Goods Forum. Okay, so the Consumer Goods Forum is an international collection of 400 of the largest companies in the world and retailers. And they have a
goal to eliminate deforestation for supply chains. We know that deforestation accounts for 20% of greenhouse gas emissions. But the four commodities that they're going to focus on, obviously palm, so oil palm, soy, pulp and paper, and cattle and leather. So, you know, and these companies are the Unilevers, the Nestle's, the Walmarts, all the big companies. So there's going to, not only are they focused on eliminating deforestation, but they also are going to look at what is sustainable production. So what is responsible cattle? Para ter um cenário de desmatamento zero ou líquido zero, né, até 2030, a gente provavelmente teria que intensificar muito o uso da terra. Então parece isso ser muito consistente com a Amazônia, né? Os sistemas de intensificação agropecuários na Amazônia, por exemplo, têm uma oportunidade de crescimento ainda bastante alta. Tá? Talvez não no Brasil de maneira geral. Então a Amazônia tem um papel de intensificação na agropecuária. Então, acho que esse é um elemento. Segundo, parece ser muito consistente, é assim, para a gente conseguir manter desmatamento em zero e conversão de novos ecossistemas em zero, muito provavelmente a quantidade de florestas que tem que ser manejadas vai ser maior. Simplesmente uma questão de espaço, né? A gente vai ter que ter uso da floresta de uma maneira mais inteligente e produção madeireira de florestas naturais muito mais inteligente. Outra coisa que a gente tem expectativa é lembrar o seguinte: o Brasil tem um passivo de restauração florestal, ou seja, para cumprir a lei florestal, o Brasil hoje tem que reflorestar 21 milhões de hectares. Tá? Isso não é menos na Amazônia, mas é claro, tem a floresta atlântica, cerrado. E me parece muito óbvio que nós estamos falando de 21 milhões de hectares, que a gente tem a oportunidade de formar uma indústria de base florestal muito forte em 20 anos, 25, 30, né? Se nós não construirmos algo que tenha múltiplos usos ao redor da floresta, múltiplos usos dentro da floresta, e que você gere desenvolvimento econômico e social para os povos da floresta, como os indígenas, como os extrativistas, para que eles também no futuro, e num futuro não muito longo, não sejam mais dependentes dessa ajuda, tanto das pessoas de fora, ou de nós, ou do governo. Então, esse ainda é o nosso grande desafio. Como nós construímos o empoderamento, o desenvolvimento e a capacidade de eles criarem seus próprios sistemas e eles gerarem seus próprios recursos e a sua capacidade de não ter que pedir nada para ninguém mais. Acho que esse é o nosso grande sonho e eu ainda luto por ele. E aqui trouxe várias esperanças de volta ao coração. If I should close my eyes now and open my eyes, it will feel like I'm home somehow. Un gran agradecimiento para la gente que vive en el Amazonas, porque realmente son gente sorprendente. The Amazon is not belong to Brazil, but also belong to world. Agradecerles a todos por la pasión y por el trabajo que pusieron estos días, y seguramente mañana los estaré extrañando a muchos. Te aho hopoka naina, hopoka naina, te aho hopoka naina, hopoka naina.